Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo, professor de Química do FACEDUCA, e hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos da Química. Bom, primeiramente gostaria de pedir a vocês que nos seguissem no Instagram, que é @FACEDUCA, e também não deixem de se inscrever no nosso canal. Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos da estequiometria, que basicamente vai abordar os aspectos quantitativos que envolvem as reações químicas. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem me mandar por esse e-mail aqui, gcruz.faceduca@gmail.com, ou deixar nos comentários. Bom, agora a gente falar um pouco de casos mais especiais que envolvem a estequiometria, porque não se trata apenas de relacionar quantidades de substância na proporção estequiométrica, que é aquela estabelecida pelas equações químicas. A gente pode também misturar reagentes em outras proporções, como nós vimos anteriormente. Então, quando a gente mistura esses reagentes fora da proporção estequiométrica, a gente vai ter o consumo total de um reagente, enquanto o outro vai restar no sistema. Portanto, o reagente em excesso é aquele que se encontra acima da proporção estequiométrica e ele vai restar no fim da reação. Já o limitante, ele é completamente consumido, portanto não vai sobrar nada dele no sistema quando a reação acabar, e vai ser ele quem vai determinar a quantidade de produto a ser formado. Então, o reagente limitante, por ele ser completamente consumido, é ele quem vai limitar a quantidade de produto que será formada. Então, toda vez que a gente tiver um problema de reagente em excesso e reagente limitante, nós sempre utilizaremos os valores associados ao reagente limitante para determinar a quantidade de produto que vai ser formado, seja essa quantidade expressa em massa ou em quantidade de matéria ou volume, enfim, qualquer outra unidade de se medir a quantidade de matéria. Então vamos fazer alguns exemplos para a gente praticar um pouco mais isso. Considere a seguinte equação química: H2SO4 reagindo com CaCO3 para formar CaSO4, H2O e CO2. Essa equação ela já está balanceada. E isso mostra para a gente o seguinte, que aqui todos os coeficientes são iguais a 1, portanto, a gente pode dizer que 1 mol de ácido sulfúrico reage com 1 mol de carbonato de cálcio para formar 1 mol de sulfato de cálcio, 1 mol de água e 1 mol de gás carbônico. Essa é a interpretação na proporção molar de uma equação química que nós vimos um pouco sobre isso lá na última aula. Aí vem a seguinte pergunta: se nós misturarmos 98 gramas de ácido sulfúrico com 106 gramas de carbonato de cálcio, qual é o reagente em excesso e qual é o reagente limitante? Bom, como é que a gente vai saber qual que está em excesso, qual que é o limitante? A gente tem que olhar primeiramente para a proporção estequiométrica. Qual que é a proporção estequiométrica em que esses dois reagentes reagem entre si? A gente sabe pela equação química que 1 mol de ácido sulfúrico reage exatamente com 1 mol de carbonato de cálcio. Como aqui a gente está misturando quantidades desses reagentes expressas em massa, a gente precisa transformar esse número de mol de cada um para massa. Então, existe uma relação entre massa e quantidade de matéria chamada massa molar, que é a massa correspondente a 1 mol de uma determinada substância. Então, através das massas molares de cada um dos elementos, e esses valores nós encontramos lá na tabela periódica, numericamente a massa molar corresponde à massa atômica, então a gente vê o seguinte, que a massa molar de H2SO4 é igual a 98 gramas por mol, que a gente tem que somar a massa de 2 mols de hidrogênio com 1 mol de enxofre com 4 mols de oxigênio. Então, a gente chega no valor de 98 gramas por mol. Enquanto a massa molar de CaCO3 é igual a 100 gramas por mol. Que a gente vai somar a massa de 1 mol de cálcio com 1 mol de carbono com 3 mols de oxigênio e chega nessa massa aqui, 100 gramas por mol. Então, como nós sabemos que 1 mol de H2SO4 reage com exatamente 1 mol de CaCO3, a gente pode afirmar que
98 gramas de H2SO4, que é o que pesa 1 mol dessa substância, né, como nós vimos aqui pela massa molar. Então, 98 gramas de H2SO4 reage com exatamente 1 mol de CaCO3, que é 100 gramas, que pesa 100 gramas, certo? Então, a gente vai ter essa relação entre as massas das duas substâncias. Então, vamos fazer nessa outra página aqui, que está mais limpa. A gente sabe, então, que 98 gramas de ácido sulfúrico reagem com 100 gramas de CaCO3. Então, a gente pode fazer duas regras de 3. A gente pode tentar descobrir a quantidade de CaCO3 necessária para reagir com a quantidade de H2SO4 que foi adicionado, ou a gente pode descobrir a quantidade de H2SO4 necessária para reagir com a quantidade de CaCO3 que foi adicionado. Então, vamos ver como é que é isso. A partir dessa relação aqui que nós estabelecemos, se eu quiser descobrir a quantidade de CaCO3 necessária para reagir com a quantidade de H2SO4 que foi usada, a gente primeiramente coloca na regra de 3 a proporção, a relação estequiométrica entre uma substância e outra. Então, a gente sabe que 98 gramas de H2SO4 reage com 100 gramas de CaCO3, e isso foi dado pela proporção que a gente descobriu, né, que é de 1 para 1, de 1 mol para 1 mol, transformamos esse 1 mol em massa. Qual que foi a quantidade de H2SO4 que foi adicionada a esse sistema? Foi de 98. Então, a gente colocou 98 gramas de H2SO4 e esses 98 gramas eles reagirão com X gramas de CaCO3. Então, fazendo essa regra de 3, multiplicando cruzado, a gente vai ter que 98x é igual a 9.800 e esse x vai ser igual a 9.800 dividido por 100. Esse x deve ser igual a 100 gramas de CaCO3. Isso significa que aqueles 98 gramas de H2SO4 que foram adicionados reagem com exatamente 100 gramas de CaCO3. Entretanto, qual foi a quantidade de CaCO3 que foi adicionada? 106. Então, se para reagir com os 98 gramas de H2SO4 eu preciso de 100 gramas, porém nós colocamos 106 gramas de CaCO3, essa quantidade ela é maior do que a necessária para reagir com o H2SO4. Ou seja, o CaCO3 é o nosso reagente em excesso. Agora, eu posso fazer uma outra regra de 3 para chegar a essa conclusão de que o CaCO3 é o meu reagente em excesso e o H2SO4 é o meu reagente limitante. Qual que é? Vamos colocar de novo aqui então. Primeiramente, a proporção estequiométrica, né? A gente sabe que 98 gramas de H2SO4 reagem com 100 gramas de CaCO3. Isso aqui é definido pela equação química. Agora eu quero descobrir qual que é a quantidade de H2SO4 necessária para reagir com 106 gramas de CaCO3. Então, essa quantidade será expressa pelo X, porque 106 foi a quantidade que nós colocamos. E agora eu quero descobrir qual que é a quantidade de H2SO4 necessária para reagir com esses 106 gramas. Então, fazendo essa multiplicação cruzada, né, 100 vezes X vai ser 100x. Isso vai ser igual a 98 vezes 106, que dá 10.388. Esse x vai ser igual a 10.388 dividido por 100. E o x vai ter de ser 103,88 gramas de H2SO4. Então, percebam que a quantidade de H2SO4 necessária para reagir com os 106 gramas de CaCO3 é maior do que a quantidade que nós colocamos no sistema, que foi de 98 gramas.
Então, nós colocamos para reagir 98 gramas de H2SO4. Porém, seriam necessários 103,88 gramas para reagir com os 106 gramas de CaCO3. Então, a partir dessa comparação, a gente vê que a quantidade de H2SO4 que foi adicionada ao sistema é menor do que aquela necessária para reagir com o CaCO3. Se essa quantidade é menor, isso significa que o H2SO4 é o reagente limitante, enquanto o CaCO3 é o reagente em excesso. Então percebam que a gente pode fazer duas regras de três distintas e chegar na mesma conclusão. Respondendo essa primeira pergunta, quem é o reagente limitante, quem está em excesso? O H2SO4 é o limitante, o CaCO3 é o que está em excesso. E aqui embaixo a gente já tem outra pergunta. Qual é a massa de gás carbônico formada? Bom, como eu disse anteriormente, é o reagente limitante que vai determinar a quantidade de produto a ser formado. Então, a gente vai ter que usar as quantidades do reagente limitante para descobrir quanto de produto que será formado. Então, aqui, para a gente saber qual que é a massa de gás carbônico a ser formada, a gente vai ter que relacionar a quantidade de H2SO4, que é o reagente limitante, com quantidade de CO2. No caso, como quer saber massa de CO2, a gente precisa de uma relação entre massas dessas duas substâncias. Pela equação química, a gente tem uma relação molar, de mol, em que a gente diz o seguinte, que 1 mol de H2SO4 produz 1 mol de CO2. Então, a proporção de reagente e produto é de 1 para 1, a proporção molar. Transformando isso para massa, a gente sabe o seguinte, que a massa molar do H2SO4 é 98 gramas por mol, então esse 1 mol de H2SO4 corresponde a 98 gramas, enquanto 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas, porque a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Esse resultado é obtido através da soma das massas molares do carbono com 2 mols de oxigênio. Então, seria 12 mais 16 vezes 2. Isso dá 44. Então, nós já sabemos que 98 gramas de H2SO4 produzem 44 gramas de CO2. Se eu coloquei no sistema 98 gramas de H2SO4 para reagir, então eu preciso formar X gramas de CO2. Então a gente vai ter que 98x é igual a 98 vezes 44. Esse x é igual a 98 vezes 44 dividido por 98. A gente pode cortar esses dois 98. E x vai ser igual, então, a 44 gramas de CO2 que vão ser formados a partir desses 98 gramas de H2SO4 que foram colocados no sistema. E é claro, a gente também pode se perguntar quanto de CaCO3 vai restar. Por quê? Nós sabemos que esses 98 gramas de H2SO4 que foram adicionados naquele sistema vão reagir exatamente com 100 gramas de CaCO3. Né? Se nós colocamos 106 gramas de CaCO3 para reagir, e apenas 100 deles vão reagir, basta que nós façamos uma operação de subtração que nós encontramos um total de 6 gramas de CaCO3 que vai restar lá no sistema. Essa regra de 3 ela pode ser feita de outra forma também. Como nós sabemos que 98 gramas de H2SO4 formam exatamente 44 gramas de CO2, às vezes trabalhar com massa é um pouco trabalhoso. Aí o que nós podemos fazer é relacionar mol e massa. Então, como assim? Como eu quero saber a massa de CO2, eu preciso trabalhar os valores de CO2 em número de massa. Então, a gente vai deixar esses valores de massa para o CO2. Entretanto, ao invés de usar massa para H2SO4, eu posso usar a quantidade de mol. A gente sabe que 98 gramas de H2SO4 corresponde a 1 mol dessa substância.
Então, a gente sabe o seguinte, que 1 mol de H2SO4 produz 44 gramas de CO2. Então, aqui a gente está relacionando quantidade de matéria de H2SO4 com massa de CO2. E isso pode. Então, a gente sabe o seguinte, que 1 mol de H2SO4 forma 44 gramas de CO2 e que a gente misturou lá no sistema 98 gramas de H2SO4, que também corresponde a 1 mol dessa substância, e isso tem que formar X. Então, multiplicando cruzado, né? 1 vezes X é igual a 44 vezes 1. Esse X tem de ser 44 gramas de CO2. Então, a gente pode fazer também essas relações entre mol e massa. Às vezes é mais conveniente fazer dessa maneira, mas o que importa é que ambas regras de 3 a gente encontra o mesmo resultado. E há um detalhe muito importante que precisa ser ressaltado nessa questão, é de que o reagente em excesso, que no caso o CaCO3, coincidentemente, a massa em que ele foi adicionado é maior do que a massa do reagente limitante, mas não é sempre que isso vai ocorrer. Bom, então é isso. Nas próximas aulas a gente vai fazer mais alguns exercícios. Até a próxima aula.